Sábado, 19 de março, boa noite para você. Vamos aos destaques desta edição. Proibido o comprovante vacinal no município. Prefeitura de Patos de Minas não preenche plano de trabalho para que famílias atingidas pelas chuvas possam receber auxílio do governo de Minas e deixa a população desassistida. Obras na MGC 354 entre Patos de Minas e Presidente Olegário só devem ser concluídas em 5 meses. Tem início feira da AFIAP. Mega Sena sorteia hoje 190 milhões de reais. Dificuldade para dormir afeta quase 70% da população brasileira. Você vai ver que Serviço de Cardiologia do HNSF realiza a abertura do 7º encontro HCordes de Medicina Cardiovascular. Os detalhes dos jogos da URT, Cruzeiro e Atlético e mais. Os dados da Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, 47% dos brasileiros adultos não chegam a praticar 75 minutos de atividade física. E morre mulher que travava a batalha contra câncer no baço. O NTV News especial deste sábado começa agora. Sete horas da noite em ponto, e nós abrimos a edição de hoje te mostrando que a Prefeitura de Patos de Minas não preencheu o plano de trabalho para que as famílias que foram atingidas pelas chuvas possam receber o auxílio do governo de Minas. 23 milhões de reais já foram repassados pelo governo do estado para as famílias que foram atingidas pelas chuvas em Minas Gerais no início do ano. Patos de Minas é um dos 207 municípios cadastrados no programa Recupera Minas. O montante de R$ 1.200 contemplará 588 pessoas que ficaram desalojadas ou desabrigadas no município. Serão 3 parcelas de R$ 400. A casa da Homeslane é outra que ficou encoberta pela água da enchente. Perdeu muita coisa. E agora, tanto tempo depois que ela voltou para casa, ainda tenta organizar as coisas, mas tem muita ainda fora do lugar por aqui, não tem? Tem que fazer essa rede de esgoto ainda, guarda-roupa que eu não tenho, bujão que eu não tenho, gás que sumiu e essas coisinhas básicas. Por dias, a casa da Roberta também ficou debaixo d'água. Ela já retornou para a residência, mas tem muita coisa ainda fora do lugar. Por quê, Roberta? Porque eu perdi as camas, eu perdi guarda-roupa, os trem que eu perdi, rack, os trem que eu tinha de móveis que prestavam foi embora. Aí meu armário, a situação que tá, tem um guarda-roupa que presta dentro da minha casa, porque eu comprei com meu dinheiro. Cada município fica incumbido de informar os planos de trabalho de como o benefício será repassado para a população prejudicada pelas chuvas. Desta forma, cada cidade tem a autonomia de decidir como investir o valor recebido, seja em aquisição de imóveis, cestas básicas, kits de higiene ou repassando o dinheiro diretamente para as pessoas contempladas. Eu recebi uma lata de tinta e 3 cestas básicas e os produtos de limpeza. Foi as coisas e 2 colchãozinhos que a prefeitura doou, né? No mais, foi só. Isso foi suficiente aí para reparar todas as perdas? Não, né? De jeito nenhum, né? Porque a gente perdemos da casinha do meu cunhado, perdemos os móveis todos, né? Aí lá a gente não conseguiu ainda, né? Organizar, a gente tem alguma coisinha lá porque pessoas doaram para a gente para poder pôr lá para ele, né? Mas a prefeitura em si, móveis, não me doou nada. A prefeitura nós pegou as 2 cestas básicas, uma lata de tinta e os produtos de limpeza. Nós recebemos. Agora o auxílio não. Auxílio não saiu para ninguém aqui. Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Social disse estar analisando os planos de trabalho recebidos e verificando se eles estão de acordo com o termo de aceite assinado pelos prefeitos municipais para que ocorra o recebimento da segunda parcela. O município já recebeu a primeira parcela no valor de R$ 235.200. Serão 3 parcelas totalizando R$ 705.600. Entretanto, mesmo após a estiagem, Patos de Minas ainda não havia finalizado o preenchimento do plano de trabalho e nenhuma pessoa recebeu o benefício.
E esse dinheiro seria bem-vindo agora? Mas seria que aí eu poderia comprar um gás, fazer uma compra. Que como que eu vou comer um arroz desse? Oh, dá vontade nem de chorar, é de rir. Importante pra gente arrumar comida, né, dentro de casa, comprar, igual meus filhos tá numas camas aqui de fazer dó. Eles precisam de cama para eles dormir, eles precisam de guarda-roupa, para arrumar a roupa deles. O dinheiro já ajuda, principalmente para alimentação. Essa senhora acabou de dizer tudo, né? Principalmente para a alimentação. Enquanto isso, a prefeitura, até o momento, não deu sequência a esse preenchimento. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Será que essas famílias terão condições de se manter até a segunda-feira para que esse preenchimento possa ser completado? São algumas coisas assim que não dão para acreditar, né? Olha só, interditada desde o início do dia, ou melhor, interditada desde o dia 11 de fevereiro, a MGC 354, no quilômetro 153, ainda não foi reformada pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem. Os serviços só devem ser concluídos em 5 meses. Desde quando parte da rodovia cedeu por causa das chuvas e precisou ser interditada no início de fevereiro, a situação tem sido essa no quilômetro 153 da BR-354 em Presidente Olegário. 2 desvios para quem entra e sai da cidade foram construídos, um pelo DR e outro pela prefeitura local. O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, DR, disse que as obras de recuperação da 354 no quilômetro entre Patos de Minas e Presidente Olegário estão em fase de drenagem e terraplanagem. Os serviços que são executados nos quilômetros 152.5 e 153.2 da rodovia deverão ser concluídos em, no máximo, 5 meses. Em função da complexidade dos trabalhos, foram necessárias a elaboração de estudos topográficos e de sondagens, bem como a remoção do material que se rompeu para depois ser executada a parte de drenagem, a recomposição do aterro e, por fim, refazer a pista de rolamento. A resposta do órgão não convenceu os moradores de Presidente Olegário, que usam a rodovia para acessar as outras cidades da região. Dificulta, né? Claro que dificulta. Principalmente os caminhonzeiros, que eu já fui caminhonzeiro, que lá a descida lá é muito forte, com os outros. Tá chovendo, é perigoso. Tinha que arrumar mais depressa, né? Não é uma obra que pode demorar demais, não, né? Já tinha que ter arrumado há muito tempo. Mas fica enrolando, né? Acho que é falta de interesse do poder público, né? Não interessa muito pelo pessoal que paga imposto, que peleja com a vida, né? Porque se tivesse interesse pelo poder público, já tinha que estar concluído já há muito tempo. Se tiver interesse ali, é paz, 60 dias fica pronto, se tiver vontade de fazer, né? E acho que você tem que andar mais rápido e arrumar aquilo mais rápido possível, né? Na manhã deste sábado, a cena era de muitas máquinas paradas e nenhuma equipe trabalhando para dar continuidade à obra. O tráfego ocorre em caráter precário por meio de desvios e com restrições de carga limitada a 12 toneladas. Mas não tem como. Muitos motoristas de grandes carretas se arriscam a passar pelo desvio. Caso contrário, eles teriam que retornar para a BR-365 sentido a Uberlândia, acessar a MG 188 e passar por Coromandel. Após Coromandel, o motorista deve ir para Vazante e Lagamar e, em seguida, acessar a MGC 354 e voltar para Presidente Olegário. O mesmo caminho deve ser seguido no sentido inverso, um trajeto muito mais longo e cansativo. Essa carreta descumpriu as regras e causou engarrafamento no trânsito. O motorista estava voltando na contramão. Pelo menos 2 vezes por semana, produtores rurais de toda a região, aqui da Feira do Produtor de Presidente Olegário, vão a Patos de Minas para levar algum produto no Ceasa ou para comprar mercadoria. A falta da rodovia que está interditada e eles continuam usando o acesso para chegar até Patos de Minas, complica bastante a vida desses produtores. Isso porque, além de ser mais perigoso, eles têm que usar aquele acesso que não é muito confiável. É muito perigoso, muito complicado. Inclusive já teve acidente com caminhão, naquele desvio, né? Muito prejuízo para muita gente.
O senhor vai muito em Patos? Vou muito. Tem que passar por ali. Tem que passar por ali. Quando tem um caminhão na frente ou atrás, o senhor espera um pouco. Tem que esperar, né? Não tem como passar. Sempre tem que aguardar, um ou outro tem que estar aguardando, né? Sempre a transtorno. Pra você ver o tanto que o DR é espirituoso. Um pedacinho de terra daquilo ali, se tivesse boa vontade, tinha arrumado em 2 meses. Agora pedir mais 5 meses com aquele desvio perigoso lá. Ontem mesmo foi passar uma carreta de soja carregada lá, não era fazer a curva lá, derramou uns 10 sacos de soja, que pode ir lá que a soja está lá derramada. Aquele ali é uma pouca vergonha do DR. A indignação da população. Agora, olha só essa história. Na madrugada deste sábado, uma funcionária de um motel que fica na Avenida Marabá acionou a polícia militar e registrou uma ocorrência de estelionato após um casal sair do local sem pagar as despesas. O casal chegou no estabelecimento por volta das 9 horas da noite e 37 minutos e saiu por volta de 10 para meia-noite, aproveitando a abertura do portão para a saída de outro cliente. Esse casal então saiu do local sem pagar a conta. Segundo a funcionária, as 2 pessoas que saíram, elas deixaram aí a quantia em aberto de R$ 158, referente ao aluguel do quarto e o consumo de uma água de coco. Com o número da placa da moto que o casal estava, os militares foram ao endereço registrado, porém ninguém foi localizado. Teve início neste fim de semana a feira da AFIAP. Vários artesãos estão vendendo seus produtos. O projeto Recomeçar com Arte, financiado pela Lei Aldir Blanc, que prevê auxílio financeiro ao setor cultural durante a pandemia, está ocorrendo na Praça do Coreto, em Patos de Minas. Ele conta com apresentações de músicos, exposições de arte e poesias. Adão Marins é artista plástico e colocou uma exposição no local chamada Memórias das Gerais. Segundo ele, diversas pessoas choram e se emocionam ao ver objetos antigos como a peneira de bambu, que era utilizada há muitos anos atrás. Esse projeto chama Memórias das Gerais. É tudo que a gente, pessoal da roça, principalmente pessoal da zona rural, trabalhar, muita gente até hoje ainda usa as coisas que eu trago para a exposição. E é uma relembrança, eu trago, o pessoal chora, que emociona na hora que vê as coisas, que por exemplo, uma bacia, um tacho, um ralo de ralar. Hoje já compra tudo pronto, né? Uma matraca, uma peneira de bambu. Então, um pilão, a gente soca uma paçoca, faz um torresmin. Então, é a volta mesmo ao tempo. Vivaldo Maia conta que a feira de artesanato acontecia com frequência, mas que com o início da pandemia teve de ser suspensa. Segundo o artesão, o plano é que o evento ocorra pelo menos uma vez por mês. Está sendo muito bom, né? A gente estava bastante apreensivo, ansioso para voltar à feira de artesanato. Haja visto que nós ficamos 2 anos sofrendo com a pandemia e o setor mais prejudicado, sem dúvida, foi o setor de eventos, de cultura, de maneira geral. Principalmente o artesanato, que o artesão ficou sem local para expor, para vender sua mercadoria. Então estamos com bastante expectativa e tem um projeto da Secretaria de Cultura para voltar à feira de artesanato. Pelo menos uma vez por mês vai ter sempre. A feira conta com vários artesãos que vendem pulseiras, colares, brincos, panos de prato, chinelos, móveis e até plantas. Além disso, a programação também conta com shows, contações de histórias, proclamação de poesias, dentre outros. Nós vamos ter aqui contação de causos, contação de histórias com Adão Marins, música, shows. É uma coisa mais raiz, música sertaneja raiz, que tem muita gente boa que canta em Patos. E proporcionar aos nossos visitantes e o pessoal que canta também um espaço para que eles possam estar se apresentando. Sendo assim, Vivaldo convida a população patense para comparecer à feira de artesanatos e dar força ao setor cultural. Convidar a todos para vir prestigiar a feira de artesanato aqui na Praça do Coreto, na Avenida Getúlio Vargas, que é um local muito bonito, né? É um cartão postal da cidade. E vem para cá, tem a praça de alimentação, tem brinquedos, tem vários tipos de artesanato. É um local público, bastante família, é um local para a pessoa vir passear e curtir um pouco a cidade e prestigiar os nossos artesãos.
Daqui a pouco, será que você vai ser o novo milionário do Brasil? Mega Sena sorteia hoje 190 milhões de reais. E você vai ver que dificuldade para dormir afeta quase 70% da população brasileira. O fundador do Telegram se manifestou hoje sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que determinou o bloqueio do aplicativo no Brasil. Ele informou que vai nomear um representante legal aqui no país e pediu para que o STF reconsidere a decisão da suspensão. Abre aspas. Peço desculpas à Suprema Corte Brasileira pela nossa negligência. Definitivamente poderíamos ter feito um trabalho melhor. Fecha aspas. Por meio de mensagem publicada na plataforma, o fundador disse que problemas com os endereços de e-mails corporativos impediram que a plataforma fosse comunicada sobre as decisões do STF, que determinaram então o bloqueio de perfis investigados. O diretor informou ainda que a plataforma cumpriu em fevereiro uma determinação para a suspensão de perfis e que o Supremo utilizou um endereço eletrônico antigo para entrar em contato com a empresa. A Advocacia Geral da União recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que então determinou o bloqueio do Telegram no Brasil. O argumento do órgão é que as medidas previstas previstas no Marco Civil da Internet não podem ser aplicadas no caso dessa situação aí da inobservância de ordem judicial. Foi exatamente então essa legislação que fundamentou a decisão de Alexandre de Moraes contra o aplicativo russo. O pedido de cautela incidental da AGU para barrar a suspensão do Telegram foi dirigido à ministra Rosa Weber, que é relatora de uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona a interpretação de artigos no Marco Civil na internet. O concurso 2464 da Mega Sena, que será sorteado daqui a pouco em São Paulo, vai pagar o prêmio de 190 milhões de reais a quem acertar as 6 dezenas. O sorteio é daqui a pouco, viu? Daqui 42 minutos no espaço Loterias Caixa. O concurso anterior, que foi na quarta-feira, não teve a acertador das 6 dezenas e o prêmio ficou acumulado. As apostas puderam ser feitas até às 7 horas da noite de hoje pelo horário de Brasília, em qualquer lotérica do país ou também pela internet no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples com 6 dezenas custou R$ 4,50. Você que tem casa, você apostou? Será que vai ganhar? Vamos mudar de assunto agora? Olha só, a dificuldade para dormir afeta quase 70% da população brasileira. O levantamento feito pelo Instituto do Sono deflagra uma verdadeira epidemia de insônia no país. E o problema se agravou nos últimos anos, muitas vezes vinculado à preocupação com os efeitos da Covid-19, maior exposição às telas ou a própria falta de entusiasmo. Lidar com a questão é necessário e urgente. São muitos os motivos que podem fazer qualquer um perder o sono. A minha filha doente. Inclusive essa noite eu passei a noite acordada com ela com febre. É o aumento das coisas abusivas, tá demais. Às vezes eu estou preocupado, na hora que o governo quer resolver as coisas, o prefeito está aí aumentando a passagem, essas coisas todas aí. Preocupação, nervoso, serviço. Ai, gente, tudo, né? Pelo amor de Deus, esse mundo que a gente está vivendo hoje, tudo faz perder o sono, principalmente ver jornal, misericórdia, só tragédia. E como se não bastasse, a pandemia trouxe uma avalanche de mudanças nas nossas rotinas. Novos problemas e preocupações também surgiram, tirando o sono até de quem antes não tinha dificuldade para dormir. As pessoas se viram postas num ambiente novo, numa situação nova, com informações nem sempre conexas para poder lidar com isso. Então, os empregos foram afetados, os trabalhos, a economia, e tudo isso daí afetou o psiquismo das pessoas. As pessoas, de alguma forma, ficaram restritas no seu ambiente, em casa, diminuíram os contatos sociais. Todas essas incertezas levam à ansiedade. E com a cabeça a mil, o corpo entende que não é hora de dormir. Só que isso é justamente o que a gente precisa para lidar com os desafios diários. É que a falta do sono afeta o nosso rendimento, nossa imunidade e, com o tempo, pode causar prejuízos mais graves à saúde. Isso traz, a curto prazo, alteração do humor,
alteração metabólica, eu vou ter uma tendência a me alimentar de alimentos com alta densidade calórica e, a longo prazo, ela traz um aumento do risco cardiovascular. Eu aumento o meu risco de desenvolver a pressão alta, diabetes, infarto, AVC. Quem está sofrendo com o problema costuma se medicar, às vezes sem a ajuda de um profissional. Especialistas alertam para o risco dessa prática. O uso de hipnóticos, que é amplamente utilizado, eles têm um risco de tolerância, de dependência, ou seja, à medida que o tempo passa, eu vou precisar de doses maiores daquela medicação para conseguir manter o mesmo efeito. Se eu retirar essa medicação, eu posso ter alguns sintomas adversos pelo uso prolongado dessas medicações. A melatonina, conhecida como hormônio do sono, se tornou queridinha de quem quer dormir bem, mas mesmo sendo uma substância natural e considerada segura, não é indicada para qualquer pessoa, e o uso recorrente da substância pode fazer mal ao organismo. Ela pode desregular o nosso relógio interno. Existem indicações específicas para o uso da melatonina. E no caso específico da insônia, a melatonina não é recomendada como primeira opção terapêutica. Não dormir bem uma noite ou outra acontece, mas quando isso se torna frequente, é sinal de que o problema é crônico e está na hora de procurar a ajuda de um médico. Os especialistas costumam avaliar os hábitos do paciente e, mesmo se for o caso de receitar remédios, o tratamento do distúrbio do sono deve ser aliado ao cuidado com a saúde mental. Muitos dos casos de insônia, quando estão associados a ansiedade, a depressão ou até mesmo a outros quadros comportamentais, muitas vezes o tratamento psicológico, a psicoterapia beneficiam muito essas pessoas, porque ela vai descobrir na raiz das questões o que tem afetado o modo dela pensar, do como lidar com as coisas, até mesmo o estilo de vida que ela está levando, né? Muitos problemas de insônia são ocasionados por uma necessidade de higiene do sono. As pessoas não fazem um preparo para dormir, dormem em horários aleatórios, acordam em horários aleatórios, né? Ambientes com muitos ruídos. Então a pessoa não tem muito uma preocupação em relação a isso. Incorporar hábitos simples na rotina é essencial para administrar a ansiedade e reduzir o estresse. Exemplos disso são os exercícios físicos e os de relaxamento, como a meditação e a yoga. E, claro, se preparar para dormir. A gente orienta os pacientes a evitar, por exemplo, a tela, principalmente 1 hora no horário que precede o horário do sono, evitar a alimentação pesada antes do horário de dormir, procurar também evitar o uso de café, cafeína, nas 8 horas que precedem o horário de sono e criar também alguma atividade regular, que a gente chama de ritual do sono. Um banho morno à noite, que ajuda também, porque a gente vai ter uma queda da temperatura corporal em seguida, associado a usar um chá, uma leitura, e tudo isso deve ser feito também fora da cama. O nosso cérebro vai entender que na hora que eu deito na cama é para dormir. O Serviço de Cardiologia do HNSF realizou na noite desta sexta-feira a abertura do 7º encontro HCordes de Medicina Cardiovascular. O Serviço de Cardiologia do HNSF deu início, nesta sexta-feira, ao 7º encontro HCordes de Medicina Cardiovascular. Dr. Dalton da Fonseca é diretor clínico do Hospital Nossa Senhora de Fátima e esteve no evento. Ele conta que o hospital sempre buscou a qualidade como fonte norteadora. Sendo assim, na realização do encontro, não seria diferente. O HNSF, ele sempre procurou qualidade. É uma coisa que para a gente é uma norma, é uma lei. E esse tipo de evento, esse tipo de encontro, ele acrescenta demais para todo mundo. Não só para a equipe do hospital. A gente promove uma troca com colegas de outros lugares, com os estudantes de medicina. Então, sempre é importante para poder melhorar a qualidade dos nossos serviços e o que a gente pode oferecer para a população. A nossa experiência dos outros eventos é que quando a gente faz isso,
o time, né, de cardiologistas do hospital, dos clínicos, dos intensivistas, fica mais entusiasmado, a gente fica mais unido, a gente busca trabalhar mais em equipe ainda, então acho que isso une muito a equipe. E isso é muito importante, principalmente quando você lida com pacientes graves, pacientes difíceis, onde você precisa de formar esse que a gente chama de heart team. A gente também vê que estimula muito os estudantes, eles sempre participam com a gente e muitas vezes aqui é que eles vão sentir o que é a cardiologia e também se sentir estimulados a seguir, né, essa carreira que eu considero maravilhosa. No decorrer dos anos, a organização trouxe renomados cardiologistas de Minas Gerais para tratarem de assuntos pertinentes. Neste ano, os assuntos são diversos e, dentre eles, está os cuidados especiais no idoso cardiopata. Dr. José Carlos Zanon é de Ouro Preto e ministrou a palestra sobre o tema. Sendo assim, ele conta sobre a relevância deste, visto que tal fragilidade vem crescendo com o aumento da população. A síndrome da fragilidade é uma realidade que ela vem crescendo com o envelhecimento da população. São pacientes que têm uma necessidade de cuidados diferentes, uma necessidade de medicamentos, de intervenções que são diferentes do idoso não frágil. Então o objetivo é discutir os critérios de fragilidade, como fazer o diagnóstico e como cuidar de maneira mais efetiva desses pacientes. Dr. Epotamênides Goodgod, que é cardiologista, também esteve no evento do HNSF e foi um dos 7 debatedores. A discussão em pauta foi como os clínicos cardiologistas devem lidar quando se tem um paciente que irá se submeter a uma cirurgia, mesmo com problemas cardíacos. O conhecimento é uma coisa muito ampla e ele modifica todos os dias. Então é importante que em reuniões como essa a gente tenha a oportunidade de conversar com os colegas, utilizando casos clínicos do dia a dia, para que a gente possa colocar o colega dentro daquilo que de mais atual existe, já que a conduta médica ela varia frequentemente. Então isso é muito bom para quem vem assistir este tipo de reunião e é bom para nós também, então sempre conversando com colegas que têm experiências diferentes. É uma coisa muito enriquecedora. Além disso, o doutor ressalva a importância dos estudos e conta que, mesmo após ser médico há tantos anos, o conhecimento nunca é demais. Eu digo para você que acho que eu já nasci estudando. Se eu parar de estudar, é porque eu já morri, né? Estudar para mim é um alimento, né? Eu sempre faço isso a minha vida toda, desde que me formei, é dedicada à área de formação de outros colegas. Então, lidando desde a escola, na área de formação de residentes, isso para mim faz parte do meu dia a dia. Se eu parar com isso é porque eu já parei de ser médico e eu não quero parar tão cedo. Nós estamos ao vivo, agora são 19 horas e 28 minutos. Agora há pouco, um homicídio foi registrado na cidade de Presidente Olegário. Segundo as informações, esse fato aconteceu agora no início da noite deste sábado em razão de um desentendimento entre vizinhos, os quais entraram em uma luta corporal. Um deles acabou pegando um pedaço de pau e atingiu a vítima, que faleceu no local. O autor deste homicídio, ele já está preso. Ele foi preso, então, pela Polícia Militar. Então, esse homicídio registrado agora há pouco na cidade de Presidente Olegário, há poucos minutos aqui de Patos de Minas. Ainda nesta edição, se possível, nós traremos novas informações sobre esse fato registrado em Presidente Olegário. Depois do intervalo, proibida a exigência de passaporte vacinal em Patos de Minas. E nós vamos atualizar os dados da Covid-19. Agora a gente fala da pandemia da Covid-19. Os números atualizados no Brasil pelo consórcio de veículos de imprensa mostram que o país registrou em 24 horas 380 mortes pela Covid-19. Ao todo, o país já teve 656.867 vítimas da doença.
Foram 50 mil novos casos conhecidos em 24 horas. Desde o começo da pandemia, são 29.576.397 casos confirmados. A média de casos segue em estabilidade, menos 5% na comparação com as 2 semanas atrás. São 39.119 novos casos diários, segundo essa média. Já a média de mortes continua em queda de 25%. São 322 óbitos por dia. Estão completamente vacinados com as 2 doses ou dose única 79,39% dos brasileiros que têm 5 anos ou mais, e a dose reforço foi aplicada em 44,67% da população com 18 anos ou mais. Agora nós vamos para os dados de Minas Gerais, porque o estado chegou a 3.295.719 casos confirmados. 68.699 estão em acompanhamento. 3.166.482 casos já são considerados como recuperados no estado. Ao todo, desde o início da pandemia, 60.538 mineiros perderam a batalha para a Covid-19. Agora os dados de Patos de Minas na sua tela. Segundo o painel coronavírus, nós temos 30.906 casos confirmados. Deste total, 30.238 já são considerados como tratados. Temos neste momento 78 pessoas se recuperando em casa. 584 patenses morreram em decorrência da Covid-19. Quando a gente fala sobre pessoas de Patos de Minas internadas, nós temos 5 em leitos clínicos e temos uma pessoa em leito de UTI. Já as pessoas da nossa região internadas em Patos de Minas, nós temos uma em leito clínico e 2 em leitos de UTI. O prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, do Podemos, sancionou a lei de autoria do vereador José Luiz, que é do mesmo partido dele, e proibiu a exigência do passaporte vacinal no município. A lei foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial neste sábado. Quem exigir a vacina contra a Covid-19, esse comprovante, então, vacinal, pode estar sujeito a multa que chega a até R$ 9.580. Vamos mudar de assunto agora? Porque olha só, o sedentarismo é um quadro comum entre os brasileiros que foi agravado durante a pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, 47% dos brasileiros adultos não chegam a praticar 75 minutos de atividade física intensa ou 150 minutos de exercícios moderados durante a semana, como é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A Júlia tem 9 anos e gosta muito de praticar esportes. Ela faz aulas de balé e ginástica artística. As minhas aulas da ginástica, a gente tem um dia para treinar cada coisa. Tem dias que eu gosto, tem dia que eu não gosto do balé. A gente treina as mesmas coisas até a gente ficar boa e a gente evolui de nível. Só que durante a pandemia ela teve que ficar em casa. A Fernanda, que é mãe dela, explica que isso afetou o dia a dia e ela sentiu as consequências. No caso das crianças, elas foram as primeiras a parar e as últimas a voltar. Então, elas tiveram a privação do contato dos colegas, eles tiveram mais tempo de tela, tanto para as aulas online do esporte, tanto para a escola. Então, tudo que nós pais não gostaríamos de ver, a gente teve que ver e teve que aceitar. Então, consequentemente, a tudo que estava acontecendo, veio o ganho de peso. Porque não tem como você controlar uma criança em casa, fechada, e falar com ela, olha, você, além de tudo que você não pode fazer, também você não vai poder comer. De acordo com uma pesquisa do Frontiers of Medicine, realizada em 14 países, incluindo o Brasil, em 2020 foi identificada uma redução de 41% nas atividades físicas leves, como caminhadas e corridas. Já a proporção de exercícios mais rigorosos caiu 42%. Essa especialista explica as consequências do sedentarismo na vida das pessoas. Hoje já é amplamente conhecido, são vários os estudos de diferentes formatos, em diferentes locais, que mostram que manter uma vida sedentária, não ser fisicamente ativo, leva a aumento de risco, por exemplo, de desenvolver hipertensão, diabetes, doença coronariana,
mais risco de morte por infarto, AVC, mais risco de alguns tipos de câncer, além de outras consequências para o bem-estar geral, né? Para o bem-estar físico, para o bem-estar mental. É considerado sedentário aquele que pratica menos de 150 minutos de exercícios leves por semana. A especialista explica que fazer exercícios é importante em todas as fases da vida. Para cada época da vida, existe um nível de exercício que seria o ideal para nós. Então, esses parâmetros do Colégio Americano, eles são para a população adulta, né? Quando a gente vai falar do idoso, qualquer pouquinho já vai ser benéfico, principalmente para aqueles que têm alguma doença, então um pouco que a gente faz já vai ser bom. E o outro oposto, o outro lado, que é a criança, para a criança, a quantidade de exercício ela deve ser ainda maior do que para o adulto. Para o adulto, às vezes, a gente recomenda 30 minutos por dia de caminhada 5 vezes por semana, 2 vezes de musculação 2 vezes por semana. Para a criança, o ideal é que ela faça atividades lúdicas, recreativas, que não tenham uma rotina fixa muito pesada, mas que elas mantenham-se ativa a maior parte do dia. Esse professor de educação física explica que atividades leves com supervisão de um profissional é uma boa opção para quem quer começar a fazer exercícios. A minha recomendação é procurar um profissional. Não tenho acesso, existem alguns programas públicos, tá? Que a Academia da Cidade, que são ligados às prefeituras no geral. E também existe sempre algum projeto social, sabe? Ou algum indivíduo que promove esse tipo de ação, grupos de caminhada, grupos de corrida. Mas se não houver jeito, tenta sair um pouquinho mais cedo do trabalho, vá caminhando até o carro, tente acumular 10 minutos, pelo menos, de atividade consecutiva. Uma atividade física pode ser varrer a rua, pode ser subir escada. Atividade física é um termo mais amplo do movimento. A Júlia virou uma inspiração. Além de praticar esportes e incentivar os seus familiares, ela já tem planos ambiciosos para o futuro. Quando eu faço exercício da ginástica e do balé, eu fico bem mais feliz, porque eu gosto de cada dia treinar mais para ficar melhor. E um dia tentar fazer uma competição, pode ser aqui mesmo. Você confere em instantes aqui no NTV News os detalhes dos jogos do Campeonato Mineiro neste final de semana. E nós vamos conhecer mais sobre o metaverso, uma nova tecnologia que vai permitir a imersão em ambientes virtuais. Estamos de volta com o NTV News para te mostrar as novas formas de compartilhamentos e interações entre o mundo real e virtual. Este é o metaverso, uma nova tecnologia que vai permitir a imersão em ambientes virtuais, um recurso que cria um mundo digital, transformando a forma como utilizamos hoje a internet. As mãos se movimentam no ar e o gesto é reproduzido igualzinho na tela. O real e o virtual estão interligados por meio de sensores e óculos. Tudo isso é o passaporte para um novo universo, o metaverso. Meta que quer dizer além. Tudo pode parecer um simples videogame, mas a ideia é que muito do que fazemos no cotidiano seja feito nesse ambiente de pixels, de maneira mais imersiva do que estamos acostumados. Será possível participar de eventos, fazer compras em lojas virtuais, literalmente entrando nelas. Empresas de tecnologia como o Facebook apostam que o metaverso será a próxima geração das redes sociais, muito além de clicar no botão de curtir ou apenas subir uma foto no feed. O empresário aposta na ideia e oferece projetos de realidade virtual prontos para serem colocados no metaverso, como uma visita virtual a uma indústria. No metaverso, você tem a possibilidade de sair, por exemplo, de uma loja, como num shopping. Você sai de uma loja de telefonia, entra num supermercado, pega virtualmente o produto ou clica virtualmente nos produtos que você quer comprar, caminha com um carrinho de compras virtual, passa no cartão de crédito, faz a compra e o seu produto vem pela internet ou vem por uma entrega, um parceiro de internet que vai fazer aquela entrega. Você de casa está vendo o meu corpo está no mesmo universo que você está vivendo. Só que eu, com esse óculos, estou em outro universo, estou no universo virtual do metaverso. E eu estou vendo aqui esse projeto de engenharia, essa maquete, em que eu posso efetivamente
caminhar por ele, ver os detalhes dessa planta. Um engenheiro, um dono do projeto pode apresentar os detalhes, tem até detalhes da natureza. Tem a lua ali, né? Tem essa estrutura. E o metaverso tem todas essas possibilidades. A gente pode caminhar, a gente pode entrar numa loja, a gente pode ver um automóvel, fazer o test drive virtual no automóvel. E com óculos eu esqueço completamente do mundo real, estou totalmente imerso no mundo virtual. E é dessa forma que o metaverso vai funcionar. As possibilidades são infinitas. Por enquanto, o universo virtual interligado ainda não existe. O que temos hoje são experiências fragmentadas de várias empresas. Uma das mais populares é o Decentraland. Todos os dias acontecem eventos ao vivo, simulando o metaverso na plataforma. Dentro dele, o usuário vira um personagem, chamado de avatar. O interesse é tanto que há empresas investindo milhões de dólares para ter um espaço no Decentraland, como se fosse um terreno virtual. Tem também experiências menos comerciais. A Prefeitura de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, realizou no fim de janeiro o que deve ser a primeira reunião de trabalho de uma prefeitura brasileira no metaverso. O prefeito Odelmo Leão e a secretária municipal de governo viraram avatares dentro de uma reunião com empresários locais. É uma grande inovação para toda a Uberlândia e para todos os envolvidos desse momento tecnológico. Para o professor de Jogos Digitais da PUC Minas, o grande atrativo do metaverso será a fuga da realidade de forma lúdica, como se fosse mergulhar num filme de ficção científica. O metaverso ele vem como uma proposta de virtualizar algumas relações humanas do mundo real em um ambiente lúdico, em um ambiente onde todos os componentes vão transformar aquele sujeito em super-herói, ele vai conseguir salvar a princesa, ele vai conseguir ter amigos que às vezes no círculo social dele da vida real ele não consegue ter. Então o metaverso traz toda uma proposta e agora ele consegue monetizar dentro desse metaverso. Então ele consegue fazer coisas que às vezes no mundo real ele não consegue. Mas o professor alerta, a abstração tem seus perigos. O metaverso vai carregar com ele todos os problemas que a internet e outros meios de comunicação têm. E ainda, né, como a gente sabe que hackers estão todo dia evoluindo as formas de ataque, né, a gente pode ser que tenha outras pragas virtuais aí que assolem o metaverso. Ainda é preciso popularizar os equipamentos necessários para entrar no metaverso e eliminar alguns gargalos de conexão. A internet 5G vai ajudar nisso, mas a aposta é alta e estaremos nesse universo paralelo mais cedo que a gente possa imaginar. A popularização total do metaverso, como nós temos nas redes sociais, é esperado para mais de 5 anos. Então, entre 5 e 8 anos é esperado esse tipo de divulgação do produto e utilização ampla do produto, do ambiente. Mas tudo depende da passada dos fabricantes dos equipamentos e da passada das empresas que vão hospedar esse metaverso. Até porque há uma concorrência, da mesma forma que você tem redes sociais distintas, nós temos 3, 4 redes que dominam tanto vídeo quanto conteúdo de foto e texto, no metaverso também teremos concorrência. Vamos falar de esporte agora? E o Galo, hein? O Galo ganhou mais uma vez. Atlético e Caldense entraram em campo neste sábado, no Mineirão, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. Neste sábado, deu 3-0 para o Galo, com gols marcados aí por Hulk, Sacha e Vargas. E a festa rolou solta lá em Patrocínio, viu? Os torcedores da Patrocinense puderam, enfim, respirar aliviados. O time venceu o Cruzeiro por 2-1 e fugiu da zona de rebaixamento. Quem está por lá e acompanhou todo o jogo é a repórter Paula Mota. Fim de jogo no estádio Pedro Alves do Nascimento, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro. E o jogo ficou em 2 para o Patrocinense e 1 para o Cruzeiro. O primeiro tempo da partida foi sem grandes emoções para as duas equipes, até que próximo ali dos 40 minutos, 42, o Patrocinense fez 2 gols seguidos para a equipe. E o Cruzeiro veio logo na sequência com um gol de Adriano. Já no segundo tempo, as duas equipes tentaram ali por novas finalizações, mas o placar seguiu inalterado. Com o resultado de 2 para o Cap e 1 para o Cruzeiro,
Cap se salva do rebaixamento e segue na elite do Campeonato Mineiro. E não teve jeito para a URT. O Trovão Azul perdeu por 2-1 e foi rebaixado dentro de casa. O repórter Caio Machado acompanhou o jogo. Boa noite, Caio. Boa noite, Matheus. A URT perdeu por 2-1 para o Democrata, aqui no estádio Zamba Maciel, jogando em casa. E com esse resultado, o time continua na zona de rebaixamento e não prossegue na competição. A partida teve início com mais pressão da URT e aos 2 minutos o Braga-Monte abriu o placar para o time da casa, que continuou com muita pressão no primeiro tempo, mas no segundo tempo a partida começou a ser dominada pelo Democrata. Tanto que aos 34 minutos o Pedrinho abriu o placar, empatou a partida. A partir daí os ânimos começaram a se exaltar com a torcida e aos 45 minutos um torcedor chegou a invadir o campo e ser retirado pela Polícia Militar. Os juízes adicionaram 6 minutos de acréscimos e aos 51 minutos o Democrata conseguiu ampliar o placar e fez a virada por meio de um gol do Chico. Com esse resultado, a URT vai para a segunda divisão do Campeonato Mineiro. E agora o time continua no resto do ano jogando pela Série D do Campeonato Brasileiro. E essas são as informações aqui do estado de Zamba Maciel. Boa noite, Matheus. Eu sou o Caio Machado com imagens de Diego Braga. Obrigado, Caio. Boa noite para você também. Agora vamos ver com o fim desta fase, vamos ver como fica a tabela do Campeonato Mineiro. Em primeiro lugar, nós temos o Atlético aí disparado. Na sequência, nós temos o Atlético aí, na verdade, com 28 pontos. Na sequência, vem o Atlético com 25 pontos. Em terceiro lugar, ocupa aí o Cruzeiro com seus 22 pontos, seguido pela Caldense com 18 pontos na tabela. Nós tivemos aí também o jogo hoje do Democrata de Governador Valadares. Ele está em sétimo lugar com 14 pontos. Em nono lugar, como nós podemos ver, a Patrocinense, que venceu o Cruzeiro por 2-0. Patrocinense escapou da zona de rebaixamento, termina então esta fase em nono lugar com seus 10 pontos. Quem também escapou da zona de rebaixamento foi o Pouso Alegre com 9 pontos. Agora não deu mesmo aí, foi para o Uberlândia, que encerra na zona de rebaixamento, acaba rebaixado no Campeonato Mineiro. O Uberlândia em 11º lugar com 9 pontos, seguido aí na lanterna do Campeonato Mineiro pela URT com seus 7 pontos na classificação. Então a URT rebaixada juntamente com o Uberlândia. Daqui a pouco aqui no NTV News, os dados da pesquisa eleitoral. E morre mulher que aguardava cirurgia para retirada de câncer no baço. O ex-presidente Lula e Jair Bolsonaro avançam ao segundo turno nas eleições deste ano em 3 dos 4 cenários testados pelas pesquisas eleitorais divulgadas. Os levantamentos foram realizados pela Genial Quest e pelo Poder Data. Entre os candidatos da chamada terceira via, Ciro Gomes, do PDT, Sérgio Moro, do Podemos e João Dória, do PSB, Ciro foi o mais bem pontuado. O pedetista atinge 10% dentro da margem de erro na simulação da Quest, em um cenário contra as candidaturas de Lula, Bolsonaro e Eduardo Leite. No cenário 1 da pesquisa, Lula teria 44% das intenções de voto, Jair Bolsonaro, 26%. Sérgio Moro, empatado com Ciro Gomes, com 7% cada um. João Dória, 2%. André Janones, do Avante, 2%. Luiz Felipe Dávila, do Novo, não pontua. Branco, nulo ou não pretende votar, ocupa 8%. Já os indecisos têm 5%. No segundo cenário da pesquisa, Lula continua em primeiro lugar com 45% das intenções de voto. Jair Bolsonaro vem na sequência com 25%. Ciro Gomes tem 7%. Sérgio Moro, 6%. João Dória pontua juntamente com André Janones, 2% cada um. Também empatados Eduardo Leite e Simone Tebet, 1% cada um. Luiz Felipe Dávila novamente não pontua. Branco, nulo ou não pretende votar, 6% de acordo com a pesquisa. E os indecisos têm 4%. O terceiro cenário é o único no qual Lula sai vitorioso no primeiro turno. Ele apresenta 48% das intenções de voto, enquanto seus adversários somam 39%. Brancos e nulos correspondem a 8% e os indecisos a 4%.
Lula, 48% em primeiro lugar, seguido por Jair Bolsonaro com 28%, Eduardo Leite, 3%. A pesquisa também ouviu a intenção de votos em um provável segundo turno. No cenário 1, Lula vence com 54% das intenções de voto, contra Jair Bolsonaro, que teria 32%. Branco, nulo ou não vão votar, 10%. Indecisos, 3%. No cenário 2, entre Lula e Sérgio Moro, Lula venceria mais uma vez com 53% das intenções de voto, seguido por Sérgio Moro, do Podemos, com 26%. Branco, nulo ou não vão votar, 18%. E 3% pelos indecisos. A pesquisa Genial Quest ouviu 2.000 pessoas entre os dias 10 e 13 de março deste ano. O índice de confiança, segundo o Instituto, é de 95%, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pelo Banco Genial e registrada no TSE sob o número BR 006693/2022. Essa mesma pesquisa também mostra que o atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema, está à frente nas intenções de voto para o governo do estado. No primeiro cenário, Romeu Zema lidera com 34% das intenções de voto. Calil vem na sequência com 21%, com 7% Janones. Azevedo tem 6%, Viana 5%, Medioli 2%, Sucupira 1%, Correa também 1%. Branco, nulo ou não pretende votar, 12%. E os indecisos no cenário 1, 11%. No cenário 2, Zema continua no primeiro lugar, com 40%. Calil tem 26% das intenções de voto. Viana, 6%. Medioli, 4%. Branco, nulo ou não pretende votar, 12%, assim como os indecisos. No cenário 3, Zema tem 42%, Calil 28%, Medioli 6%, Branco, nulo ou não pretende votar, juntamente com indecisos 12% cada um. No segundo turno, a intenção de voto estimulada para o governo de Minas Gerais fica assim no primeiro cenário. Zema 49%, Calil 33%, Branco, nulo ou não pretende votar 11%, indecisos 8%. No cenário 2, Zema vence Carlos Viana, com 57%. Branco, nulo ou não pretende votar, 16%. Indecisos, 10%. O cenário 3 mostra também vitória de Zema sobre Medioli, com 59%. Medioli teria 14% das intenções de voto. Branco, nulo ou não pretende votar, 17%. Indecisos, 10%. E nós vivemos, claro, em uma democracia, por isso se faz mais do que nunca necessário que você que está em casa regularize o seu título de eleitor caso não esteja com ele em dia. A gente muda de assunto agora porque nesta semana nós mostramos a história da Maria Eunice Santos de Souza, ela que tratava de um câncer. A mulher faleceu neste sábado. Maria Eunice Santos de Souza tinha 51 anos de idade e ficou internada na UPA por 35 dias, aguardando por uma vaga no Hospital Regional Antônio Dias. A gente já pelejou, já foi no Ministério Público, já correu atrás de todas as maneiras, sabe? E não consegue a vaga para ela em lugar nenhum. E a gente teve com o especialista do câncer hoje, aí ele deu esse laudo aqui pra gente, que se a gente não procurar, não achar essa vaga para minha mãe até amanhã, a minha mãe não vai aguentar. Renata disse que após a mãe dar entrada na UPA, ela perdeu peso e estava com dificuldades de falar. Após o diagnóstico que a mulher não conseguiria resistir caso não fosse transferida, a família decidiu procurar ajuda. A gente ligou lá no regional, a moça de lá desligou o telefone na nossa cara. Nós só queremos uma solução, porque é minha mãe, até um cachorro, ele merece atenção. A minha mãe é ser humano, tá morrendo aos poucos aqui. Minha mãe já tem um mês que não come, só com líquido, sabe? A gente quer uma atenção do seu prefeito, nós já pediu, pelo amor de Deus, misericórdia. Para que nós pagamos imposto? Nós estamos pagando imposto para quê? Né? Não é de graça, nós pagamos por isso. E a gente quer uma posição, sim, a gente quer uma posição, senão minha mãe vai morrer aqui. E se minha mãe morrer aqui, quem vai pagar por isso? Quem que vai pagar por isso? Não. Há 2 dias, a Maria Eunice
havia conseguido transferência para o hospital regional, mas ela não conseguiu a cirurgia que tanto precisava para retirar o câncer no baço. A mulher faleceu nesse sábado. Enquanto Maria Eunice estava viva, a nossa reportagem pediu respostas ao município, que disse o seguinte, abre aspas, como respondido frequentemente a vocês, as transferências são realizadas pelo SUS Fácil, que é um sistema de cadastramento para que hospitais que podem recebê-la. O aceite ou não destes pacientes é de responsabilidade de cada instituição. A Prefeitura possui as informações que constam no laudo médico da paciente e os médicos responsáveis pelo caso na UPA chegaram então a solicitar a vaga 0. Fecha aspas. Nós ainda questionamos a Prefeitura sobre a possibilidade de o município transferir a paciente para um hospital particular, já que o SUS Fácil alegou que fez vários pedidos de transferência da paciente para hospitais de Uberlândia, Uberaba e Belo Horizonte, e todos negaram alegando falta de vaga. Então o município respondeu, abre aspas, a alta complexibilidade é de responsabilidade estadual. Caso tenha que pagar leito em hospital particular, deve ser feito pelo governo de Minas Gerais mediante decisão judicial. Fecha aspas. Após repercussão do caso, na última quinta-feira, a mulher chegou a ser transferida para o hospital regional, que não é um hospital de referência para o tipo de tratamento que ela necessitava. Maria não resistiu à gravidade do câncer. O caso da Maria Eunice trouxe à tona os problemas enfrentados por pacientes oncológicos em Patos de Minas. Nós estamos tratando de vidas, estamos falando de vidas. E mais uma foi interrompida precocemente. O que cabe agora é desejar os sentimentos à família enlutada e muita força. O NTV News deste sábado volta na próxima segunda-feira.